O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória de São Tolentino, de São Nicolau de Tolentino, um santo agostiniano do século, que morreu no início do século XIV. São Nicolau foi filho de uma mãe que teve dificuldade para engravidar e que prometeu a Deus. Ela visitou o santuário de Nicolau de Bari, em Bari, e prometeu que se ela engravidasse e fosse menino, ela daria o nome de Nicolau, e aquilo que estivesse ao seu alcance, naquilo que ela pudesse ajudar, ela tentaria influenciá-lo para que, se essa fosse a vontade de Deus, ele seguisse a vida religiosa. Então ela se prezou, ela se esforçou para dar uma educação cristã, católica ao seu filho. E assim o fez. Nicolau nasceu, um menino piedoso e inteligente, desde cedo se dedicando à oração, um menino que já aos 7 anos de idade jejuava 3 dias na semana. Quer dizer, é algo admirável para uma criança de 7 anos de idade. Pois bem, piedoso, frequentava sempre a igreja, e um dia ele ouviu uma pregação de um padre que refletia sobre aquela passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Imagine, uma coisa é uma pessoa já adiantada
uma pessoa com seus 30 anos, 25, 20 anos, ouvir isso. Ela já tem maturidade para ouvir e compreender. Mas imagine aqui um menino com seus 12, 13 anos, ouvindo essa pregação do sacerdote, ouvindo essa passagem da Escritura e aquilo lhe tocando profundamente no coração. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. É uma outra maneira de dizer aquilo que nós tínhamos refletido ontem em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, quando São Paulo diz: a figura deste mundo passa. Pois bem, aqui São João Evangelista diz: o mundo passa com os seus prazeres, com as suas atrações. Esse mundo é passageiro. Não ameis o mundo, ameis a Deus. Não vos gasteis entregando a vós mesmos, gastando o que vós tendes de melhor no mundo, mas entregai a Deus o que vós tendes de melhor. E aquele menino então resolveu consagrar toda a vida a Deus, e com 14 anos ele foi recebido, ele ingressou nos agostinianos, pediu acolhida e foi recebido, e excepcionalmente com 17 anos ele professou os votos perpétuos, com 17 anos. E era um menino, um jovem rapaz tão virtuoso, que os superiores dos conventos queriam que ele passasse temporadas nos vários conventos, porque ele exalava o perfume de Cristo, o odor da santidade. Quando ele passava um tempo naquele convento, os outros religiosos mais velhos, vendo a virtude daquele jovem, o seu amor à oração, a sua obediência, o seu empenho em todas as coisas que ele fazia, a sua dedicação em procurar agradar a Deus em tudo, aquilo edificava a comunidade, e ele foi passando por vários conventos. Foi ordenado padre com 24 anos. Ele nasceu em 1245 e foi ordenado padre 24 anos depois, e se dedicou à Eucaristia, a celebrar a Santa Missa, as confissões, a visita aos pobres e aos doentes. E aí ele foi mandado para o convento de Tolentino, onde lá permaneceu os seus últimos 30 anos de vida. Lá em Tolentino, até aqui comentei com vocês, eu tive a alegria de trabalhar um pequeno período lá. O corpo dele, o corpo incorrupto, quando ele foi, aqui só para que vocês, a título de conhecimento, quando ele morreu, ele foi enterrado. Quando, depois de alguns anos, ele já morreu com fama de santidade, que imagine, normalmente hoje se requer um milagre para se comprovar a santidade de vida, né? Ele teve 301 milagres comprovados. Não é pouco não. Então, quando o corpo dele foi desenterrado para pegar os ossos, viram que o corpo dele estava intacto, incorrupto. E como que para comprovar isso, cortaram-lhe o braço, que jorrou sangue abundantemente. Quer dizer, depois de um tempo, o cadáver já não tem mais circulação sanguínea. E o corpo dele, incorrupto, está lá, em Tolentino. Pois bem, então, foi padre, jovem, com 24 anos, dedicando-se muito à vida de oração. E eu gostaria aqui de enfatizar 2 aspectos na vida de São Nicolau de Tolentino,
que devem nos ajudar na nossa vida espiritual. De modo que nós poderíamos hoje, nessa Santa Missa, fazer a Deus duas súplicas, dentre outras, Deus é generoso, dentre outras que nós podemos fazer, que nós venhamos a fazer, façamos também essas duas, pedir a Deus o dom da oração e pedir a Deus o dom de saber sofrer, o dom da oração e o dom do sofrimento, isto é, sofrer com fruto. Ah, padre, não vou pedir não, porque senão vem sofrimento. Olha, meu santinho, sofrimento vem, quer você peça, quer você não peça, o sofrimento vem. Agora, se você vai viver com fruto, se você vai sofrer à maneira de Cristo, com Cristo, se você vai sofrer, aí é diferente. Se o seu sofrimento será redentor, ou vai apenas deixar você mais neurótico, paranoico, louco, descrente, aí é outra história. Então, pedir a Deus o dom da oração e o dom do sofrimento, de saber sofrer unido a Cristo. Pois bem, então São Nicolau, é claro, é óbvio, já que ninguém se santifica sem rezar e sem rezar muito, ele rezava e rezava muito. E, ao contrário de nós, o diabo sabe muito bem que o quão perigosa é a oração, perigosa para ele, e o quão benéfica é a oração. E aqui, meus santos, quando eu falo oração, eu não estou falando da Santa Missa, que é a oração mais perfeita, sem sombra de dúvidas, mas se você não tiver vida de oração, você não vai aproveitar a Santa Missa. Aqui eu não estou falando da Quaresma de São Miguel e do terço, que são maravilhosos, são a bênção de Deus, mas se você não tiver vida de oração, você vai vomitar palavras, mas não vai conseguir mergulhar naquela oração, né? Na Quaresma de São Miguel, nas suas novenas, nas suas trezenas, nos seus terços da misericórdia de Nossa Senhora, e seja lá o que for. Aqui, quando eu falo vida de oração, é o quê? Momentos, de preferência, 2 momentos em que você se recolhe com Deus para abrir o seu coração diante de Deus. Ah, padre, quer dizer então que eu vou precisar fazer silêncio? Vai, meu santinho, você vai precisar se aquietar, pedir a Deus o dom do silêncio, pedir a Deus o dom da oração e se colocar em Deus e ali derramar a sua alma e ali abrir o seu coração e suplicar a Deus as graças de que você sabe, de que você precisa para progredir no caminho da santidade, e pedir a Deus as graças de que só Ele sabe de que você precisa. Ali abrir o seu coração e colocar as suas misérias, as suas fragilidades e suplicar a Deus misericórdia. Ali naquela oração, naquele diálogo com Deus, pedir a Deus a graça de fazer boas confissões, de você de verdade abrir o seu coração com arrependimento, pedir a Deus o dom da contrição perfeita, agradecer a Deus pelas Eucaristias que você já recebeu, por você ser católico, e pedir a Deus a graça de receber a Eucaristia com cada vez mais piedade, porque senão você vem à missa, você ouve a liturgia da palavra, você comunga, você reza o terço, mas sempre de uma maneira tão superficial, que isso não atinge o profundo do seu coração, não move as suas ações, não move, não transforma os seus afetos, e você continua sempre com um verniz de cristianismo, com um verniz de catolicismo, com um verniz de santidade, isto é, sempre lutando contra os seus pecados e por eles se sentindo atraído. Eu não estou falando que isso não seja bom, isso é bom, graças a Deus, lute contra os seus pecados,
e lute, né, principalmente contra aqueles que mais o atraem. Mas se você perseverar no caminho da oração, Deus vai lhe conceder pouco a pouco a liberdade interior e a alegria de ser dele. Não é verdade que você vai viver, se você buscar Deus, que você vai viver a vida inteira seduzido por todos os pecados. É verdade que a sua vida estará sempre em risco, que você nunca poderá dizer, já estou salvo e já estou livre, mas a paz de Deus, a alegria de ser de Deus, o amor às coisas santas vai crescendo no seu coração, e você vai vendo cada vez mais como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. E você vai vendo cada vez mais como é feliz quem se refugia em Deus, como é feliz quem a Ele se entrega, como é feliz quem obedece os seus mandamentos, como é feliz quem carrega a sua cruz, como é feliz quem se renega a si mesmo. Vai tendo cada vez mais essa liberdade interior. Mas para isso você precisa parar e rezar. Aí sim as missas vão se tornando cada vez mais profundas, você vai se encontrando cada vez mais com o nosso Senhor, a palavra vai ganhando cada vez mais vida e clareza, você vai começando a ver coisas, ao ouvir trechos da Sagrada Escritura, você vai começar a ver espiritualmente coisas que até então você não via, embora você já tivesse ouvido tantas vezes aquela passagem, mas você nunca tinha ouvido como ouvira, como tinha ouvido naquele momento. Mas isso é a sua amizade com Deus, que lhe confere uma connaturalidade, uma aproximação de Deus. Então é claro, meus santos, que São Nicolau de Tolentino sabia o valor da oração e a ela se dedicava, e o diabo, sim, sabendo do perigo dela, tentava distraí-lo. E os biógrafos contam, né, que ele ouvia uivos de lobo, enquanto rezava, ouvia uivos, quadros que caíam, mesas que eram arrastadas, mugidos de vaca, assobios de serpente, rugidos de leão, quer dizer, ventos que entravam e que apagavam a vela nas orações durante a noite, que sempre para tentar agitá-lo, mas ele perseverou na sua busca de Deus. Então é um estímulo para nós. Então, se você percebe que a sua oração é sempre agitada por pensamentos, você começa a pensar em Deus, daqui a pouco você está pensando na morte da bezerra, né? Pensando em qualquer coisa, menos Deus. Peça ao seu anjo da guarda o dom da perseverança e o dom da libertação desses pensamentos. Peça a São Nicolau de Tolentino a graça de aprender a rezar. É importante que quando você percebe que a sua alma está muito agitada, de você, como gostava de dizer Santa Teresa d'Ávila, que ela não rezava sem ter diante dela uma imagem ou um crucifixo. Então, tendo uma imagem, um crucifixo, naquele momento de maior agitação interior, você fixa a sua atenção naquela imagem de Nossa Senhora, ou de um santo da sua devoção, e o simples fixar a atenção naquela imagem e naquele crucifixo, de alguma maneira vai facilitar você de se desvencilhar de tantos outros pensamentos, e meditando na virtude daquele santo, ou em Nosso Senhor, que obedece ao Pai e obedece generosamente, retomar a oração. Mas uma coisa é certa, não abandonar a oração. Como o diabo percebeu que não conseguiu por esse caminho, batia nele. Vários santos, né? Isso aqui não é exclusividade de São Nicolau de Tolentino. Vários outros santos tinham essa experiência
de serem surrados pelo diabo. Ele apanhou tanto que chegou um momento da vida dele que ele ficou coxo. Ele arrastava uma perna por causa das surras que ele levava. E vocês podem imaginar o certo incômodo que ele causava à casa religiosa, porque no meio da noite, aquele barulho, aqueles gritos e aquela bagunça, digamos, naquela cela, acordando todo mundo no convento, e ele começou a se sentir tentado a pensar que o sofrimento dele, que aí ele adoeceu, além de tudo isso, ele doente, e ele começou a pensar que o sofrimento dele não agradava a Deus, e era um fardo para a comunidade, que aquele sofrimento dele não tinha fruto nenhum, e que além disso, ele era um peso para os seus irmãos. E aqui, meus santos, é uma outra tentação, isto é, de nós nos esquecermos de que o nosso sofrimento, seja ele físico, moral ou espiritual, se vivido com Cristo, ele não só é benéfico para mim, como para os outros. São Nicolau era uma bênção para aquela casa religiosa. E o sofrimento, é verdade que ele tirava o sono, ele perturbava o sono dos seus irmãos, mas as graças que ele alcançava para aquela casa religiosa e para tantos outros, eram graças que sobrepujavam, que ultrapassavam muito. Então nós precisamos retomar esse ensinamento, essa doutrina profundamente católica, isto é, os nossos sofrimentos, quando unidos aos sofrimentos de Cristo, eles são redentores. Os nossos sofrimentos, quando unidos aos sofrimentos de Cristo, eles são salvíficos. Os nossos sofrimentos, unidos aos sofrimentos de Cristo, eles são libertadores, eles curam, eles libertam as pessoas dos seus pecados. Mas nós precisamos saber sofrer, precisamos saber oferecer os nossos sofrimentos, oferecer pelos nossos filhos, pelos nossos pais, por aquelas pessoas por quem nós rezamos, por aquelas pessoas que nos pedem orações, e não espere grandes sofrimentos, as pequenas contrariedades. Claro, se você está sendo acometida de grandes sofrimentos, ofereça, mas as pequenas contrariedades, ao invés de você se emburrar e ficar de mau humor e ficar lamentando, ofereça. Os pequenos incômodos, o incômodo do calor, você oferece a Nosso Senhor. O incômodo de uma noite mal dormida, você oferece a Nosso Senhor. O incômodo de uma comida que não veio segundo o seu agrado, e você, ao invés de reclamar que a comida não está boa, você come e oferece a Nosso Senhor. Aquele pequeno incômodo, as suas penitências, você oferece a Nosso Senhor, e elas que em si não valem nada, não tem muito valor, mas quando são unidas às penitências, aos sofrimentos de Cristo, tem um valor salvífico. O seu suor, isto é, o seu sacrifício, o seu sangue derramado, que em si não tem valor nenhum, mas quando unidos, o seu suor e o seu sangue, unidos ao suor e ao sangue de Cristo, tem um valor redentor. Tem uma homilia, eu vou mandar o link para aqueles grupos de homilia, eu vou mandar o link da homilia inteira. Tem uma homilia muito bonita do então Papa Bento XVI, no dia 13 de maio de 2010, ele estava na esplanada do Santuário de Fátima, naquela praça diante do santuário, e ele ia passear com o Santíssimo, e existiam vários doentes ali presentes, e ele, depois da homilia, ele se volta, trouxe aqui até a homilia dele,
mas vou mandar o link para quem quiser depois meditar melhor. E ele diz assim: queridos irmãos e irmãs doentes, antes de me aproximar de vós aqui presentes, levando nas mãos a custódia, né, o ostensório, com Jesus na Eucaristia, queria dirigir-vos uma palavra de ânimo e de esperança. Essa palavra é para nós também, porque isso que será dito é o puro Evangelho. Então vocês que acompanham pelas redes sociais, que estão doentes, ou que têm um familiar doente, leve essa mensagem de esperança para eles. Vocês que têm familiares doentes aqui, levem essa mensagem de esperança para eles. Ou vocês que estão doentes aqui, ofereçam a nosso Senhor os seus sofrimentos, as suas limitações, as suas dores, sofrimentos ou humilhações físicas, morais ou espirituais. Una-se a Jesus. Una-se a Jesus. Então continua o Papa Bento XVI. Meu irmão e minha irmã, tens para Deus um valor tão grande, ele está falando para os doentes, vocês têm para Deus um valor tão grande, que Deus mesmo se fez homem para sofrer como homem, de um modo muito real, como nos é demonstrado na narração da paixão do Senhor. Poderás superar a sensação de inutilidade do sofrimento que desgasta a pessoa dentro de si e faz sentir-se um peso para os outros, quando na verdade o sofrimento vivido com Jesus serve para a salvação dos irmãos. Então você acha que você é um peso, você acha que você complica a vida dos seus irmãos, quando na verdade você serve para a salvação dos irmãos. As fontes da força divina jorram precisamente por meio dessa fragilidade, por meio dessa limitação, por meio desse sofrimento. Queridos doentes, estou aqui resumindo, né? A palavra do Papa é muito mais longa, vocês depois leem tudo. Queridos doentes, acolhei este chamamento de Jesus, que vai passar junto de vós, ele vai passar com o Santíssimo, né? Então ele diz: acolhei este chamamento de Jesus, que vai passar junto de vós no Santíssimo Sacramento, e confiai-lhe todas as contrariedades e penas que enfrentais, para se tornarem, segundo os seus desígnios, meio de redenção para o mundo inteiro. Sereis então redentores no Redentor, como sois filhos no Filho. Então, meus irmãos, que São Nicolau de Tolentino nos ajude a perseverar na oração e a rezar melhor, a rezar bem, e nos ajude a não desanimar nos sofrimentos e a sofrer bem, sofrer como um cristão, sofrer como os santos, sofrer como a Virgem Maria, sofrer como Jesus. Se isso fizermos, seremos bênção para nós e bênção para os nossos irmãos e para o mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.